ficar muito ruim. Bom dia a todos. Estamos começando mais uma reunião da Clínica Ginecológica da Maternidade Cachoeirinha. Hoje teremos uma aula de amenorreia e as R3, Marina e Yasmin, que vão dar aula para a gente. A aula foi feita sob orientação do Dr. Márcio e da doutora Lilian, não é isso, meninas? E, bom, vocês têm aí o tempo que for preciso. Boa aula. Como sempre, a gente vai, fazendo umas intervenções aí no meio. Se os residentes e os participantes tiverem alguma dúvida, a gente já vai, fazendo as intervenções. Tá bom? Boa aula. Meninas? Oi, tá ouvindo? Tá travado aqui. Tava travado. Não, tô ouvindo, sim. Tá gravando, Marina. Boa aula. Obrigada. Bom, então, bom dia. Eu sou a Marina e a Yasmin. A gente ficou responsável, por apresentar essa aula hoje, a pedido do Dr. Márcio, de amenorreia. A gente tentou fazer uma aula um pouco mais simples, direcionada para a parte principal desse quadro, que é focado mais na investigação diagnóstica, e para ficar um pouco mais claro, coisa que a gente não vê muito aqui no ambulatório, pelo menos a gente não roda tanto. Então, para tentar esclarecer um pouquinho. Antes de falar mais sobre a definição de amenorreia, acho que todo mundo tem que ter bem esclarecido o ciclo menstrual, Ciclo menstrual normal, como funciona, do eixo córtico hipotalâmico hipofisário, ovariano, como que funciona. Então, qualquer alteração que tenha nesse eixo, ou ruptura e tudo mais, pode interferir e provocar alguns sintomas, dentre eles a amenorreia. Então, para classificar, é um sintoma caracterizado por ausência da menstruação, mas a ausência da menstruação, quando a gente consegue excluir algumas causas fisiológicas. Saber diferenciar que a amenorreia é diferente de um atraso menstrual, que é diferente de uma gestação, em períodos que está amamentando, que também provoca amenorreia, e o período da menopausa, E é uma condição que pode ser transitória, intermitente ou permanente, isso dependendo da etiologia, E nem sempre vai ser uma causa patológica. Para classificar, então, a gente tem que se entender se é uma amenorreia primária ou se é uma amenorreia secundária. E o que é a amenorreia primária, então? A amenorreia primária é quando é uma ausência de menstruação sem a ocorrência da menarca. A gente sabe que a menarca, que é o primeiro evento da menstruação nas meninas, normalmente ocorre numa faixa de 12 a 13 anos de idade, e quando tem um amadurecimento do eixo. Então, quando essas meninas não menstruam, não têm a primeira menstruação, a gente pode classificar como uma amenorreia primária. E a amenorreia secundária é uma ausência de menstruação, porém depois que ela já apresentou a menarca e por algum motivo, alguma etiologia que a gente vai ver mais para frente, ela simplesmente parou de menstruar. Então, quando que a gente vai investigar? A amenorreia primária a gente tem que investigar, que é a ausência da primeira menstruação. Nas meninas que têm 15 anos de idade, com os caracteres sexuais secundários femininos, mas esses caracteres, na verdade, a gente estava até discutindo, a gente fala mais em relação à telarca. Isso que vai determinar o desenvolvimento dos caracteres, a presença dos caracteres sexuais. Nas meninas com 5 anos após o aparecimento da telarca, se isso se deu antes dos 10 anos de idade, e se as meninas com 13 anos de idade não desenvolveram nenhum caractere sexual secundário, tá? Então, mas para a gente ter uma investigação completa, a gente tem que fazer uma avaliação clínica, excluindo alterações anatômicas e síndromes genéticas, para a gente poder classificar direitinho. Algumas meninas acabam tendo o desenvolvimento dos caracteres sexuais antes dos 15 anos,
e começam a apresentar quadros de dor pélvica cíclica e tudo mais, então a gente já tem que mudar o diagnóstico, a investigação, ver se pode ser alguma causa anatômica, causa estrutural que pode provocar, enfim. Então, a amenorreia primária, os tópicos principais que a gente tem que avaliar são esses da presença de caracteres e em relação à idade. E na amenorreia secundária, então, é a ausência do fluxo menstrual em intervalo superior a 90 dias, ou quando a gente verifica menos de 9 menstruações ao longo do ano nas mulheres que já apresentavam ciclos menstruais regulares. Então, para a gente poder diferenciar, né, a etiologia, fica fácil da gente diferenciar sobre compartimentos. A gente tem as causas hipotalâmicas, as causas hipofisárias, as ovarianas e as causas anatômicas e estruturais, né? Das hipotalâmicas, alteração no hipotálamo, a gente vai esperar que tenha uma alteração no hipotálamo. Isso vai comprometer, né, a produção do GNRH. Então, a gente classifica como hipogonadismo, né? E aí vai depender do hipogonadismo, que pode ser um hipogonadotrófico, dependendo da produção de FSH e LH, e um hipogonadismo hipergonadotrófico, quando a gente tem o FSH e LH em níveis mais aumentados. Então, das hipotalâmicas, a gente pode classificar como um atraso puberal, sem nenhuma normalidade evidente, ou constitucional, idiopático. Normalmente não é muito comum esse atraso puberal, pelo menos nas meninas não é muito comum, a gente espera mais em meninos. Alguns defeitos genéticos que podem provocar, traumatismos cranianos, né? O trauma craniano vai interferir no sistema nervoso central e na produção do GNRH. Processos inflamatórios, degenerativos, infecciosos, anorexia nervosa, desnutrição e a síndrome da má absorção. A carência nutritiva, ela vai provocar alteração na produção do GNRH também. Então, quando a gente vê os pacientes que têm anorexia, elas vão desenvolver uma amenorreia. Primeiro, ela vai ter a alteração do eixo para depois vir a desenvolver a ausência de menstruação. O excesso de exercício físico, a gente vê muito em atletas, pessoas que praticam muita atividade física, podem vir a desenvolver um pouco da amenorreia também. Estresse e emoções também interferem, pseudociese, os tumores, amartomas, geminomas e a síndrome de Kalman. A síndrome de Kalman está associada com a deficiência do GNRH, é uma amenorreia normalmente associada à anosmia. Das causas hipofisárias, então, a gente vai ver alguma alteração na hipófise, então a gente espera que tenha FSH e LH em níveis reduzidos, aí a gente já classificaria como hipogonadismo hipogonadotrófico. E os traumatismo na hipófise também, a síndrome de Sheehan, normalmente, que a gente espera, né, no pós-parto, uma necrose hipofisária de pós-parto. Os adenomas, o prolactinoma, que é o adenoma mais comum, que é o prolactinoma, excesso na produção de prolactina, acaba inibindo negativamente o eixo também e reduzindo a produção de NRH, e a síndrome da célula vazia. Marina? Marina? Oi? Não, só volta lá. Oi? A síndrome de Sheehan, né? Que a gente espera a síndrome de Sheehan no pós-parto, né? Não é isso, né? Síndrome de Sheehan pode acontecer nas pacientes que tiveram pode hemorragia. Acontecer no pós-parto. Então, explica aí melhor. Quando que acontece a síndrome de Sheehan? Então, quando o paciente tem uma hemorragia acentuada, né, no pós-parto, e aí isso vai provocar a necrose hipofisária pela redução, a perda sanguínea exacerbada, vai reduzir o fluxo para a hipófise e aí provoca essa necrose hipofisária. E aí provoca a síndrome de Sheehan. Isso, a causa mais comum é no parto, né? Mas você pode também ter síndrome de Sheehan em outras situações de hemorragia aguda, né? Feminina, tá? Mas o mais comum mesmo é no parto. Beleza. E as gonadais, né? A alteração que a gente espera nas gônadas, a mais comum, né? A síndrome endócrina mais comum que a gente tem nas mulheres é a síndrome do ovário policístico, que também provoca uma alteração no eixo, excesso de androgênio, acaba inibindo a produção de estrogênio. A falência ovariana prematura, que a gente espera em mulheres, uma falência ovariana prematura
antes dos 40 anos de idade. Isso pode ser por diversas causas também, ou idiopática, que acaba sendo a mais comum, processos infecciosos, ou mulheres que passaram por quimioterapia, radioterapia, acabam induzindo essa falência ovariana prematura. As síndromes, né, genéticas que vão provocar uma digenesia gonadal, acaba sendo mais causa de amenorreia primária, quando a gente tem essas digenesias gonadais. Uma agenesia ovariana isolada, e deficiências enzimáticas também. Os tumores ovarianos, que a gente espera que os tumores ovarianos normalmente eles têm uma produção acentuada ou de androgênios, é o mais comum ter de androgênios do que de estrogênio. Isso também interfere no eixo. E a síndrome de Savage, né, que é a insensibilidade ovariana às gonadotrofinas hipofisárias. A gente vê um bloqueio nos receptores das gonadotrofinas nos ovários. E aí, as causas anatômicas, das causas anatômicas a gente vê mais em relação à amenorreia primária, né? Como eu falei, alguma síndrome genética acaba provocando alteração na anatomia e as meninas acabam não menstruando. A síndrome de Asherman, que é quando ocorre sinéquias uterinas, né, no pós-parto, por alguns procedimentos que a gente realiza, tanto a curetagem, enfim. A agenesia cervical, a estenose cervical, o septo vaginal transverso, o IMIM perfurado, são alterações anatômicas e a aplasia endometrial congênita que provocam a amenorreia. Isso aí vai da investigação, né, inicialmente, para ver se, excluindo todas as outras causas, a gente avalia alterações anatômicas que podem provocar também. Então, síndrome de Asherman, só para ficar claro também, não é isso, né? Não é sinéquia uterina pós-parto. É sinéquia uterina após qualquer manipulação intrauterina. Manipulação uterina, isso. Então, você pode ter síndrome de Asherman depois de curetagem, depois de amil, depois de uma miomectomia, múltiplas miomectomias, e depois pós-parto, se você tiver manipulação da cavidade, né? Se tiver curagem, curetagem, pós-parto. Mas basicamente qualquer procedimento intrauterino relacionado a endométrio, né? E das etiologias diversas, né? A gente vê a hiperplasia virilizante da suprarrenal. Doenças da tireoide, o mais comum é quando a gente tem um hipertireoidismo, elevações de níveis de TSH, podem acabar provocando também uma hiperprolactinemia, isso alterando novamente o eixo. Doenças de Cushing, com excesso de cortisol, insuficiências hepáticas, renais, a própria hiperprolactinemia idiopática, gestação, as causas iatrogênicas, enfim, com o uso de medicamentos, farmacológica, e a deficiência da enzima 5-alfa-redutase, né, que vai alterar a produção de estrogênio, a conversão, né, da testosterona em estrogênio. Bom, em relação à anamnese, então acho que aqui é a parte que a gente começa a se aproximar da nossa prática, né? Então, o que a gente tem que fazer na parte de investigação diagnóstica? Então, a anamnese, ela entra como um dos principais tópicos, assim, para essa nossa discussão. Então, a gente vai trazer algumas perguntas que são perguntas básicas para a gente fazer numa consulta. Então, a primeira coisa é perguntar sobre a menarca, se ela tem menarca e se for espontânea, né? Como que funciona, como que é o ciclo menstrual dela, como que são os seus intervalos, a duração do ciclo, isso se ela já teve a primeira menstruação, né? Em relação à dor pélvica, para aquelas pacientes que têm causas anatômicas, são geralmente adolescentes que nunca tiveram menstruação, mas elas apresentam uma dor pélvica cíclica. Então, é importante perguntar durante a anamnese se ela tem esse padrão de dor mesmo sem a presença da menstruação. Em relação ao uso de medicamentos, tem muitas pacientes também que fazem uso de antidepressivos, anticonvulsivantes, que podem gerar essa amenorreia. Então, quais as medicações que ela usa e por quanto tempo que ela está usando, se faz acompanhamento médico em relação a essa medicação. A história obstétrica, que a gente acabou de falar, né, das síndromes que podem acontecer após eventos de manipulação uterina. Então, saber se ela teve parto, se teve necessidade de fazer alguma curetagem, alguma intervenção uterina, então é importante essa parte obstétrica. Em relação aos hábitos alimentares e à prática de exercícios, naquelas pacientes que têm anorexia ou problemas alimentares,
e naquelas que fazem prática de exercício físico extenuante. Em relação ao procedimento cirúrgico prévio, se ela já passou por alguma coisa, então, que nem a gente comentou, uma miomectomia ou algum outro tipo de procedimento, e nas pacientes que já tiveram radioterapia pélvica, que também pode gerar uma amenorreia secundária. Se a paciente tem sintomas vasomotores, mesmo longe de estar na época do climatério, porque aqui pode dar sinais para a gente de uma falência ovariana prematura. E em relação se ela tem doenças associadas, hepatopatias, e em relação à parte também de síndrome de Cushing, entre outras doenças que essa paciente pode ter. Então, na investigação diagnóstica, né, a gente já começa a ver o tipo da paciente quando ela já entra no consultório, já perceber algumas alterações que já sejam sugestivas, né, de alguma alteração genética que pode direcionar o nosso raciocínio. Então, a gente tem que ver o peso, a altura, IMC, circunferência abdominal, sintomas, né, sinais, na verdade, hirsutismo, acne, enfim. Gordura supraclavicular, que a gente tem na síndrome de Cushing, né, e as estrias abdominais, ou se tem uma exoftalmia, que a gente espera no hipertireoidismo, a baixa estatura, né, com esses estigmas genéticos sugerindo uma síndrome de Turner, ou o próprio surtismo da SOP, né? Acho que é isso. Então, a gente tem que ver, como a gente já falou, a presença ou não dos caracteres sexuais secundários, se são de acordo com a idade que a paciente apresenta, de acordo com a paciente, quando ela chega para a gente, se ela tem o desenvolvimento das mamas, as mamas são desenvolvidas, está de acordo, se os pelos pubianos estão normais, isso separando, né? A gente avalia as mamas desenvolvidas, se o status estrogênico está normal, e os pelos pubianos mais para avaliar o status androgênico da paciente. E a investigação clínica, né, com os órgãos genitais, se os órgãos genitais estão normais, ou se ela tem uma vagina em fundo cego, com insensibilidade androgênica, vai ter uma agenesia útero-vaginal, um septo vaginal transverso, um ímen perfurado, né, como causa de amenorreia primária, hipertrofia do clitóris e virilização pelos próprios tumores ovarianos, como eu falei, que tem uma produção mais aumentada de androgênios. A avaliação dos pelos, estão escassos ou ausentes, tem uma insensibilidade androgênica, ou se pode ter até uma atrofia genital. Então, lembrando do prolactinoma, se ela tem uma galactorreia, uma hiperprolactinemia associada com derrames papilares, uma síndrome metabólica, já investigando talvez uma síndrome de Cushing, avaliar a pressão, se tem hipertensão arterial, se estaria compatível também com a idade, se tem alguma outra doença associada. Distúrbios visuais, que podem direcionar mais se tem algum tumor do sistema nervoso central ou tumores hipofisários. Deixa eu só complementar aqui um pouquinho, que antes da gente partir para a investigação laboratorial, eu acho que uma mensagem que a gente gostaria de deixar é a importância de uma anamnese completa e de um exame físico bem feito, olhar a paciente como um todo nesses casos, examinar ela como um todo, para a gente conseguir diferenciar e depois partir para essa parte laboratorial. Então, deixa eu passar agora alguns exames de investigação diagnóstica básica. Então, a gente pede o beta-HCG, né? Primeiramente, a principal causa de amenorreia é a gestação. Então, a gente pede um beta-HCG e aí a gente vai pedir o FSH para conseguir diferenciar de causas hipotalâmicas, hipofisárias e de causas ovarianas. Então, se eu tenho um FSH baixo, eu tenho uma causa hipotalâmica ou hipofisária. Se eu tiver um FSH elevado, a causa é ovariana, podendo ser uma insuficiência ovariana fisiológica, no caso de climatério e menopausa, e a prematuro, se for uma paciente jovem. LH estradiol, a prolactina, um TSH e um T4 livre, a gente vai pedir na suspeita de alguma disfunção tireoidiana. Um perfil androgênico completo para essa paciente, um TTOG e uma curva de insulina. A gente também pode solicitar algumas investigações iniciais, ultrassom pélvico abdominal e a ressonância para ver se essa paciente tem ou não tem útero. Então, aqui seria para a gente afastar as causas anatômicas. E um cariótipo a gente vai pedir caso a gente desconfie de alguma das disgenesias gonadais. Então, a gente vai pedir o cariótipo a fim de achar a síndrome de Turner.
Ele também pode ser solicitado se a gente fez o FSH naquela investigação, ele veio normal, fez uma ultrassom e a paciente tem ausência de útero. Então, aqui cabe fazer o cariótipo. Então, aqui é... Pode falar. Já a gente colocou para tentar ajudar mais ou menos, né? Um fluxograma para orientar melhor em caso de amenorreia primária, com fenótipo fenótipo feminino. Então, a gente tem que ver primeiro se a paciente tem útero, né? Ou não tem útero, fazendo uma investigação inicial e fazendo a dosagem do FSH, como a Yasmin falou, né? Paciente que tem o útero presente com o FSH reduzido, a gente já considera as causas de amenorreia com o hipogonadismo e hipogonadotrófico. A gente vai esperar mais nas causas hipofisárias. O paciente com útero com FSH normal, a gente considera a causa de amenorreia normogonadotrófica. Então, avaliar que pode ter alguma alteração anatômica, né? E com FSH aumentado, se o FSH está aumentado, provavelmente a alteração é nas gônadas, né? Alguma insuficiência ovariana, de genesia gonadal. Agora, se essa paciente não tem útero, a gente já vai parte para a investigação das síndromes genéticas. Então, mais um só fluxograma para orientar, com a dosagem do FSH e a dosagem da prolactina. Com o FSH normal ou reduzido e a prolactina aumentada, já pensando na causa de uma hiperprolactinemia, pensando nos adenomas, em causas idiopáticas ou secundárias ao uso de medicamentos, até insuficiência renal. Com FSH normal e uma prolactina normal, muito provavelmente essa paciente tem uma anovulação crônica e já pensa nas síndromes endócrinas, como a SOP, doenças crônicas, obesidade. Com FSH aumentado e uma prolactina normal, a gente já parte para a investigação de uma provável insuficiência ovariana, tanto da própria menopausa quanto uma insuficiência ovariana prematura. E o FSH reduzido com uma prolactina normal, a gente espera uma disfunção hipotalâmica hipofisária, né? Então, a gente vai ter que investigar as causas tanto do hipotálamo quanto da hipófise. E os defeitos estruturais que a gente também já citou, como a síndrome de Asherman e a destruição de algumas alterações do endométrio. Depois de investigado, então, todas essas causas e avaliado clinicamente e tudo mais, a gente passa a fazer os testes hormonais para ajudar na investigação diagnóstica e no correto tratamento, né? Então, a gente vai fazer o teste da progesterona, que vai avaliar, na verdade, o status hormonal da paciente, estrogênico e tanto a potência, né, genital de saída. A gente faz o teste com acetato de hidroxiprogesterona, usa inicialmente com 10 miligramas por 10 dias, e a gente espera ter um sangramento com o uso da progesterona. Então, a gente espera ter um sangramento em até 10 dias. Se provavelmente a gente teve realmente o sangramento com o uso da progesterona, a gente já vai começar a investigar a hipótese, né, de uma anovulação. Ou seja, o que estava faltando, muito provavelmente, era a progesterona para essa paciente poder ter o sangramento, né? Então, a gente já passa para as causas hipohipertireoidismo, a síndrome do ovário policístico ou até resistências insulínicas, ou seja, causas que vão interferir na ovulação da paciente. Agora, se a gente deu hidroxiprogesterona e ainda assim a gente não teve o sangramento, a gente posterga então para um teste com o estrogênio e a progesterona. Marina? Oi. Mas me fala uma coisa, esses testes aí a gente faz para quais dessas pacientes que você mostrou no fluxograma anterior? Para todas elas? Nesse fluxograma? Bom. Aqui é da primária e aqui é na secundária. Então, o teste da progesterona lá que você está falando agora, você faz para quais pacientes? Para todas as pacientes com amenorreia? Primária ou secundária? Com FSH normal, com FSH diminuído, aumentado? Como que é isso? Não, a gente vai fazer para os pacientes que tenham... Na secundária. Na paciente do menacme, né? E causas de amenorreia secundária. Porque o paciente que tem útero, não adianta, que não tem útero, não adianta a gente fazer isso, né?
Os pacientes que não têm útero, a gente já enquadraria numa síndrome, numa síndrome genética, e seria uma amenorreia primária, então a gente já não faria. Então a gente está falando agora de amenorreia secundária, certo? E já descartados os defeitos estruturais. Secundária. Então, Exato. tá bom. A doutora Lilian está aqui no final, ela vai comentar um pouco mais sobre uma pincelada sobre o que a gente está falando. Então, se a gente fez o teste da progesterona e ainda assim a paciente não apresentou o sangramento, a menstruação, a gente vai fazer o teste associado ao estrogênio. A gente faz estrogênio, né, por 20 dias e a progesterona por 10 dias, e depois de 20 dias a gente vai esperar o sangramento de privação. Se tiver, então, realmente ter um sangramento, se for positivo, a gente vai sugerir o diagnóstico de um hipoestrogenismo, ou seja, uma ausência, né, tá faltando estrogênio. E a gente vai avaliar a causa. Pode ser uma causa central, hipotalâmica, ou própria gônada, né, ovariana. Então, aí a gente vai precisar dosar ainda o FSH e excluir as outras causas de útero vaginais. Nossa. Caso o valor desse FSH esteja elevado, a gente vai poder dar o diagnóstico de falência ovariana prematura, ou seja, o FSH está elevado e o ovário ainda assim não está respondendo. E caso normal ou diminuído, aí sim vai sugerir uma disfunção tanto do hipotálamo ou da hipófise, e aí vai ter que voltar para a investigação da diagnóstico. Marina, desculpa, eu não quero ser chato de ficar interrompendo toda hora. Mas esse assunto está... É difícil, essa parte de teste hormonal ficou mais difícil mesmo. Isso, é difícil. Ainda assim, difícil de explicar. Isso, e aí o R1, que nunca ouviu falar disso, fica muito perdido, né? Para entender tudo isso. Então, você não falou nada de FSH, de repente você tirou aí um FSH elevado. Deixa eu passar para cá que a doutora Lilian vai sentar e vai ajudar. Peraí. Peraí. Oi, Luiz. Oi, Lilian, tudo bom? Oi, tudo bem? Luiz, eu dei uma olhada aqui na aula das meninas, depois no final eu vou dar uma pincelada em tudo. Por quê? Elas misturaram a amenorreia primária com secundária, tanto a nível de fluxograma, quanto às vezes também para teste diagnóstico, tudo. Então, às vezes fica um pouquinho difícil para entender. O que eu vou fazer no final? Eu vou dar uma frisada mesmo, como que faz na amenorreia primária, como que faz na secundária, tá bom? Para o pessoal sair com uma mensagem mesmo como que funciona, tá bom? Tá bom. Mas eu vou deixar elas terminarem aqui a aula, porque Tá bom. Bom, então a gente faz o teste, né, de estrogênio e progesterona e vai avaliar o valor do FSH. Agora, se estiver normal ou diminuído, a gente vai ter uma disfunção hipotalâmica ou hipofisária. E para conseguir diferenciar a causa hipotalâmica ou hipofisária, aí a gente vai precisar partir para o teste do GNRH. No caso de fizemos estrogênio com progesterona e aí sim a gente não teve sangramento, o sangramento foi negativo, a gente pode levantar a hipótese de uma ausência uterina ou alguma alteração anatômica realmente e tendo que investigar novamente. Então aí a gente vai fazer o teste de estímulo, né, do GNRH, na presença de hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, ausência de GNRH, ou redução do GNRH, esperando uma redução do FSH e LH. A gente vai administrar pela manhã, em jejum, 100 mg de GNRH durante 30 segundos. E fazer essa dosagem do LH e FSH após 30, 45, 60, 90, 100, 120 minutos da administração. É uma resposta positiva, ou seja, uma função hipofisária normal, depois que a gente faz a administração do GNRH, a gente tem um aumento do LH e FSH. E o pico do LH em torno de 15 a 30 minutos depois que a gente administrou o GNRH. E o FSH em torno de 45 minutos também. A gente avalia e espera que tenha um aumento de 50% a 150% do valor basal. Isso a gente considera como uma resposta positiva, ou seja, teve uma resposta depois que a gente administrou o GNRH para ela. E a resposta negativa, na verdade, quando a gente não tem essa resposta de produção, né, a gente administrou o GNRH e não teve FSH e LH, não vai diferenciar uma alteração hipotalâmica hipofisária,
Porque as mulheres que têm algum defeito hipotalâmico, mas com a hipófise íntegra, por exemplo, elas ainda assim podem não responder, né? Às vezes essa glândula vai estar ou dessensibilizada, enfim. E a gente considerando como uma hipotrofia funcional da hipófise. É chatinho mesmo e é difícil pra caramba entender isso, eu sei. E explicar mais ainda. Então, é só também um gráficozinho para conseguir classificar, ilustrar, né, o teste com GNRH. A gente vai esperar a resposta. Se a gente tiver uma resposta positiva, ou seja, aumentou FSH e LH, a gente avalia alguma alteração no hipotálamo, como uma amenorreia hipotalâmica por estresse, anorexia, bulimia, enfim, tumores e as próprias doenças crônicas. Agora, se não teve resposta, se não teve aumento da FSH e LH depois do estímulo de GNRH, a gente vai avaliar algum problema relacionado com a hipófise, né? A síndrome de Sjögren, célula vazia, algum tumor e o próprio hipopituitarismo. Então, em relação ao tratamento, na verdade, o tratamento ele é causa específica, né? Então, uma vez que a gente diagnostica, a gente vai tratar aquela causa já especificamente. Então, nesse fluxograma aqui, a amenorreia, tratamento específico, nem eu falei. No caso de tratamento clínico, a amenorreia hipotalâmica, acompanhamento tem que ser multiprofissional. No caso das hiperprolactinemias, tem que passar o dopaminérgico, correção de hipotireoidismo, você vai corrigir a causa base. E tem o tratamento cirúrgico, caso os pacientes tenham aqueles adenomas ou tumores. Então, aqui entra no caso cirúrgico, também das pacientes que têm malformação genital, ou as sinéquias, ou então uma neovagina, tem septo vaginal, entra como tratamento cirúrgico. A gente também pode ter tratamento clínico, que é estrogênio e progesterona, se for indicado. Então, nas pacientes que têm insuficiência ovariana prematura, elas entram nesse quadro de iniciar com a medicação, estrogênio e progesterona. E a gente também pode fazer uma correção do hiperandrogenismo, caso essa paciente tenha uma síndrome hiperandrogênica, ou então o hiperandrogenismo quando está mais intenso. A gente pode entrar com medicações antiandrogênicas. E cirúrgicas, caso essa paciente tenha um tumor ovariano ou de suprarrenal. E nos casos de fertilidade, a gente pode entrar com indução da ovulação, técnica de reprodução assistida, e para aquelas pacientes que não têm útero, fazer um transplante uterino ou ovariano. Aí aqui a gente colocou o tratamento conforme na verdade, nem é o tratamento, é um fluxograma com o tratamento junto, separando a amenorreia primária da secundária. Então, aqui, só para a gente já estar na aula, a amenorreia primária, a gente vai fazer o exame físico e o ultrassom. Se a paciente não tem caracteres sexuais secundários, mas ela tem útero, a gente vai dosar o FSH. Se esse FSH vem alto, eu tenho uma causa gonadal. Então, eu vou solicitar um cariótipo e, dependendo se ele vier alterado, pode partir para a gonadectomia, e se ele vier normal, a gente fecha o diagnóstico de uma insuficiência ovariana. Vou ter que fazer reposição hormonal para essa paciente. Agora, do outro lado, caso o FSH venha abaixo, então eu tenho uma causa central. Tenho que fazer uma ressonância de crânio a fim de pesquisar tumores de sistema nervoso central ou então causa hipotalâmica. E encaminhar essa paciente então para o especialista. Caso essa paciente não tenha caracteres sexuais secundários e também não tenha útero, a gente faz um cariótipo. Ele sendo XY, ela tem uma deficiência da 17-alfa-hidroxilase ou então da 5-alfa-redutase. E aqui do outro lado, a gente tem as pacientes com caracteres sexuais secundários. Se ela tiver útero, a gente vai seguir o roteiro para a amenorreia secundária, que vai ser o próximo slide. E se a paciente não tem útero, vou fazer o cariótipo. Se for XX, é uma genesia milleriana. Se for XY, é uma insuficiência dos androgênios. Então, aqui eu tenho a amenorreia secundária, que nem a gente colocou ali para fazer a investigação. Primeira coisa é pedir um beta-HCG, que é a principal causa de amenorreia secundária. Ele veio negativo, eu vou pedir o TSH e a prolactina. E de acordo com esse resultado, se esse TSH vem aumentado, ela tem uma amenorreia por hipotireoidismo. Se essa prolactina está aumentada, é uma hiperprolactinemia. Se eu tenho a prolactina e o TSH normais, eu vou fazer o teste da progesterona. Se ele vem positivo, então eu tenho uma anovulação crônica, já descobri a causa da minha amenorreia. Se ele vem negativo, eu faço o próximo teste, que é o teste do estrógeno e progesterona. Se esse teste vem positivo, eu vou dosar FSH e LH. Se ele vem alto, eu tenho uma causa ovariana da amenorreia. Se ele vem baixo, é uma causa central, eu vou fazer uma tomografia ou ressonância.
Caso o teste venha negativo, aí eu tenho uma causa canalicular. Então é isso, a gente usou o protocolo da Febrasgo como base e agora a doutora Lilian vai fazer alguns comentários. Muito obrigada. Deixa eu... Não precisamos estar. Não. Mas eu Sim. Oi, Luiz. Precisa falar aqui? Oi, Lilian. Estamos ouvindo bem. Chegar perto. Oi, tá me ouvindo? Estamos. Tá. Luiz, então, assim, para o pessoal, para os residentes entenderem um pouquinho melhor, quando a gente fala de amenorreia, então, assim, para nível de raciocínio clínico, investigação diagnóstica, muito importante a gente diferenciar a amenorreia primária de secundária. Quando a gente pensa em amenorreia primária, então, a nível de fluxograma, a principal coisa que tem que vir na nossa cabeça na hora que a gente examina a paciente é: o eixo está ativado ou não, tá? Eu tenho um eixo funcionante, ou seja, eu tenho produção de estradiol aí nessa paciente, e eu vou ver isso através do desenvolvimento da telarca, ou seja, é um M1, um M2, um M3, enfim, eu tenho que ver através da telarca. Por quê? Pubarca e adrenarca, tá, que são os pelos pubianos, pelos axilares, eles são podem ser por desenvolvimento também da suprarrenal, tá? Então, a gente tem que ver através, então, das mamas. Então, eu tenho mamas presentes, então eu tenho que pensar, tem eixo ativado, eu tenho produção hormonal. Aí eu vou pensar, essa paciente, ela tem um desenvolvimento isossexual, ou seja, ela tem um fenótipo de aspecto feminino, não tenho nenhum sinal de virilização. Aí eu vou seguir para um segundo passo, eu vou pensar, é uma paciente que tem útero ou não tem útero? Isso eu consigo fazer através da solicitação de um exame simples de imagem, um ultrassom pélvico. Então, a paciente não tem útero, eu vou pensar, pode ser um MORRIS? Pode, que é a síndrome de insensibilidade androgênica. Vou saber também, eu não preciso pedir, no MORRIS a gente não precisa nem pedir cariótipo, tá? Porque através da clínica mesmo a gente consegue diferenciar. Eu posso ter uma genesia milleriana aí? Posso ter um Rogitansky? Também posso. Lembrando que tem casos de Rogitansky, que não é o mais comum, mas a gente tem um útero rudimentar, tá? Às vezes o útero pode ter até atividade estrogênica, com as pacientes até apresentando aquelas cólicas cíclicas, tá? Mas o mais comum é não ter útero. Bom, segundo, ela tem, então, vamos pensar que ela tem um quadro, um fenótipo heterossexual, ou seja, ela tem sinais de virilização, tá? Então, eu vou pensar que pode ser uma digenesia gonadal mista, posso ter um hemafroditismo verdadeiro, posso ter um hemafroditismo, pseudo-hemafroditismo, tá? Então, aí a gente já cai para essas outras causas. Bom, segundo, então vamos ver a paciente no caso que ela não tem caracteres secundários, ou seja, ela pode ter uma pubarca isolada, mas ela não tem desenvolvimento de mamas, tá? Então, ela pelo estadio de Tanner um M1. Então, o que eu tenho? O exame principal nesses casos, que vai me diferenciar se é um hipogonadismo hipergonadotrófico, tá? Que é através da dosagem do FSH, ou é um hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Quando eu penso em hipogonadismo hipogonadotrófico, o hipo-hipo, então eu tenho uma alteração central, então um defeito que pode ser por alteração da secreção das gonadotrofinas, tá? Então, pela pulsatibilidade do GNRH. Então, o que a gente pensa que mais comum, que é das síndromes, assim, não mais comum, mas que pode estar presente, é a síndrome de Kalman, tá? A síndrome de Kalman, então, eu tenho alteração também na migração dos neurônios do bulbo olfatório, tá? Então, essas pacientes não têm olfato. Então, a gente tem, então, associação tanto da alteração, então, da produção do GNRH, quanto também dos neurônios do bulbo olfatório. Então, isso caracteriza a síndrome de Kalman. Então, a gente consegue saber isso através, então, da dosagem do FSH, tá bom? O que depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente do teste do GNRH, tá bom? Que assim, algumas pacientes que têm amenorreia secundária e têm o hipogonadismo hipogonadotrófico, o teste do GNRH, antigamente era para você identificar se a causa era hipotalâmica, tá? Ou se era de origem hipofisária, tá? Hoje em dia é uma coisa que a gente não faz na prática clínica. Por quê? Porque não altera a nível de tratamento, tá? Então, assim, se eu saber que o defeito está na secreção de gonadotrofina ou se está na secreção
do GNRH, tá bom? Não altera a nível de diagnóstico. A única coisa na amenorreia secundária, no hipo-hipo, que eu preciso pedir é a ressonância magnética para excluir causa estrutural. Às vezes um tumor de haste hipofisária que pode estar comprimindo, aí nesses casos eu preciso. Porque a nível de tratamento na amenorreia secundária, no hipo-hipo, é reposição hormonal que você vai ter que fazer nessas pacientes, tá? Bom, deixa eu passar um pouquinho aqui da aula. Deixa eu ver. Luiz, me fala o que ficou em dúvida, assim, que eu vou falando para você. Da amenorreia secundária, assim, principal, que a gente vê muito na prática, assim, que às vezes o pessoal pede uma série de exames, pede LH, pede estradiol, pede androgênio, pede, enfim, você vê assim, o exame, a paciente vem com uma folha de 10 páginas aí. E assim, na amenorreia secundária, os principais exames que o residente tem que lembrar são 3. Então, é dosagem de FSH, é dosagem do TSH e da prolactina, tá? Então, assim, androgênio, que a gente vê o pessoal muito pedindo, testosterona total, pede androstenediona, pede sulfato de dehidroepiandrosterona. Se a gente tem uma paciente que não seja SOP, mas que ela tem um hirsutismo, né? Uma paciente que tem uma clínica de hiperandrogenismo clássica, eu não preciso pedir androgênio, tá? Então, eu só peço assim, se eu estou suspeitando de algum tumor, que vem uma paciente já com uma história de um hirsutismo já recente, doutora, em 6 meses eu tô com pelo no corpo inteiro. Aí você pensa, puxa, será que é um tumor? Será que é um tumor de ovário? Será que é um tumor de adrenal? Vou pedir sulfato de dehidroepiandrosterona, que é a produção exclusiva pela adrenal, pensar que pode ser um tumor? Aí sim. Agora, dosagem de androgênio, eu só peço também naquela paciente que eu tenho uma suspeita de SOP e ela não tem hiperandrogenismo, tá? Clínico. Então, agora, para paciente que tem a clínica presente, eu não preciso pedir androgênio, tá bom? Então, assim, são esses 3 exames básicos, tá? Que a gente precisa. Então, pensando no FSH de uma insuficiência ovariana prematura, que pode já começar a ter ciclos irregulares, a hiperprolactinemia sempre excluir, principalmente o uso de medicação, tá? Que a gente vê com aqueles níveis de prolactina, no máximo até 100, tá? Muito comum pacientes usando antidepressivos, tá? Às vezes, alguns antihipertensivos também podem causar a hiperprolactinemia. E em níveis acima de 100, a gente já pensa em tumor, então microprolactinoma, tá? Que pode estar acontecendo. Deixa eu ver, que mais, Luiz? Fala. Eu falei do teste do GNRH. Em relação ao tratamento da amenorreia secundária, vai depender da causa, né? Então, se há uma insuficiência ovariana prematura, então, no caso, aí a gente vai tratar com reposição hormonal, exceto se ela tiver alguma contraindicação absoluta para TH, mas sempre reposição hormonal para as pacientes com insuficiência ovariana prematura, tá? Pensando principalmente em preservação de massa óssea, risco cardiovascular, geralmente a gente entra com uma dose que geralmente é o dobro do que a gente entra com uma paciente no climatério e menopausa. Para os casos de hiperprolactinemia, a gente vai entrar com agonista dopaminérgico, tá? Hoje a gente tem a cabergolina, bromoergocriptina, tá? A gente usa mais a cabergolina pela posologia, que é mais fácil. Aí, nos casos hipotiroidismo para causar amenorreia, é muito difícil. Na clínica, o que a gente vê, assim, níveis de TSH muito elevados podem causar uma anovulação, tá? Mas a amenorreia, sim, é muito difícil, Luiz. Deixa eu ver o que mais aqui. Lembrando que, assim, existe falso negativo, tá? Com o teste da progesterona, quando a gente faz nessas pacientes que você dá a medroxiprogesterona por 7 a 10 dias. Algumas delas acabam não sangrando, tá? Então, não é um teste 100%. Então, lembrar que a gente precisa... você pode estar repetindo o teste também. Nesse fluxograma aí que você está mostrando agora, é só isso mesmo? A gente, por exemplo, chegou uma paciente, sei lá, 30 anos, com amenorreia secundária, fez o beta, deu negativo, aí a gente, na primeira consulta, só pede isso, TSH e prolactina,
e aí manda ela voltar com esses A resultados? prolactina... Não, então, primeiro você vai ver a clínica, né, Luiz? Então, assim, se tiver tudo normal, você pode fazer um teste da progesterona. Porque, geralmente, quando a gente exclui causa estrutural, né, ou seja, não foi um Asherman pós-aborto, enfim, você excluiu, não é mioma, nada que está obstruindo. Se a causa estrutural, geralmente, se a causa, desculpa, não é estrutural, você enquadra ela no que a gente chama das causas anovulatórias, tá? Então, que ela vai entrar nesses grupos. Então, da alteração do TSH, da prolactina e da insuficiência ovariana prematura, tá? Então, aí a gente, assim, no caso, por exemplo, um FSH elevado, insuficiência ovariana prematura, um FSH suprimido, você pensa em hipogonadismo, que pode ser hipogonadotrófico. Aí podem ser as mulheres que têm um estresse muito grande, que fazem exercícios extenuantes, tá? Aí você vai depois para as causas da tireoide, como eu falei, é muito difícil a gente pegar, tá bom? Que leve a menorreia mesmo. Aí depois você entra mais na hiperprolactinemia também, que podem estar associada com o uso de medicação. Aí você faz o teste da progesterona, deu positivo, então assim, vamos pensar, se deu positivo o teste da progesterona, então realmente ela tem um quadro de anovulação, né? Então essa paciente tem estrogênio, ela tem útero, o útero no caso não tem nenhuma alteração canalicular, né? Então, a gente pensa que é uma anovulação. Aí ela vai dentro desse quadro aí que eu falei, das causas anovulatórias, tá? Agora, deu negativo, você faz o teste extraprogestativo pensando que pode ser alguma coisa canalicular, né? Mas, como eu falei, existe o teste também, ele dá falso negativo, né? Uhum. E pensando, assim, nas questões até de estatística, né, do risco das coisas acontecerem, nessa primeira avaliação que a gente faz, excluiu que ela está gestante, né, pediu TSH, prolactina, já não cabe, nesse momento, já pediu um FSH para essa paciente? Ah, sim, sim. No esse aqui da Febraso, não, eu peço já tudo junto. Eu peço Não um é muito FSH, prático, né? peço um TSH e peço uma prolactina, porque nessa dela ir voltar. E assim, lembrando, pacientes com insuficiência ovariana prematura, antes dos 30 anos de idade, sempre cabe um cariótipo, tá? Nessas pacientes, porque tem risco associado com síndrome do X frágil, tá? Que daí a gente já tem que pensar, né, nos familiares, né? Pensando que tem uma herança genética importante. Então, já para você pensar, né, se tiver irmã, tudo, né, para já programar uma gestação. Tá bom. É uma aula complexa, né? Esse assunto é complexo, é difícil Assim, uma o passada ideal, única. assim, para nível de entendimento, era assim, era ser uma aula só de amenorreia primária, para entender direitinho o fluxograma da amenorreia primária, como eu falei, tem ativação do eixo, não tem, aí vai pensar, é isossexual, é heterossexual, tem útero, não tem útero, se não tiver ativação do eixo, pensar se é um hipo-hipo ou hipo-hiper, tá bom? Aí pensando no tratamento, então, se ela realmente não tiver desenvolvimento, né, de caracteres secundários, que é a telarca, reposição hormonal para essas pacientes. Alguns casos tem indicação de cariótipo, né? Se a gente pensar que tem um cromossomo Y presente, cabe nessas pacientes uma gonadectomia, tá? Para risco de câncer, né? Então, assim, o ideal seria mesmo dividir numa amenorreia primária e outra aula de amenorreia secundária, né? Porque eu acho que fica muita coisa numa aula só e é muita informação. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida, é bem complexo o assunto, até para gente que... É. Você faz isso sempre, para você é mais natural, obviamente. Para gente que não faz isso no dia a dia, você precisa parar, pensar, organizar, né, as coisas na cabeça para poder chegar às conclusões. Depois que você entende, né, a lógica, né, por que você faz isso, fica fácil de você conseguir encaixar as coisas, né? Acho que o que a Marina falou no primeiro slide também é uma coisa super importante, né? A gente parte muito para as doenças, para os tratamentos e para os problemas, a gente não fala muito de coisas fisiológicas, né? Então a gente aqui, esse ano, não teve oportunidade de discutir o ciclo menstrual normal, e isso é uma coisa que talvez a gente precisasse tirar um dia para discutir isso, para conversar sobre isso, porque a partir do momento que você sabe, né, a coisa normal ali, fica fácil de você encaixar as doenças, né? Tá aqui, tá ali. Que tudo é fisiologia hormonal, né? Se a gente não entende a fisiologia básica, né, você não entende mais nada. Então, realmente, acho que tem que partir do princípio mesmo de estudar o que é normal para depois a gente estudar o que é patológico, né? Legal.
Mas, assim, acho que o que fica de mensagem mesmo, a gente não precisa pedir aquele monte de exame que muitas vezes a gente não sabe interpretar, né? Então, se vem alguma alteração, você fala, nossa, o que eu vou fazer com isso? Então, acho que o menos sempre é mais. E a gente pedir exames básicos ali, você seguir, acho que mais para os residentes aqui, talvez, que eles vão ver mais a amenorreia secundária, porque aqui eu não sei porque não é referência para puberdade, né, para puberdade precoce, para amenorreia primária, a gente não recebe nada disso, então eles têm pouco contato com pacientes jovens, né, que a gente poderia estar, né, discutindo bastante esses casos. E uma coisa aqui que eu estou vendo aqui no slide, que ele fala em LH, né, FSH e LH da Febraso, mas a própria Febraso, ele recomenda, você não tem indicação de pedir LH para paciente no menacme e climatério e menopausa. O LH, ele só serve para puberdade precoce, tá? Então, a gente dosa FSH, tá bom? Agora, se fosse um exame para paciente com suspeita de puberdade precoce, aí sim, aí o exame definitivo mesmo para ver se tem ativação do eixo ou não é LH, tá? Mas para nível de menacme e menopausa, o LH não serve para nada, nem para SOP, nada, tá bom? A gente não, aquela relação LH, FSH para SOP, a gente não utiliza mais, tá bom? É um exame que não tem valia nenhuma. Legal. Algum residente, algum assistente tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Algum R3? Não. Pessoal que está só de corpo presente? Não? Nada? No chat, ninguém quer perguntar nada? Bom, então vamos agradecer a Marina e Yasmin pela dedicação por ter feito a aula. Acho que, né, também faz parte da residência, essa maturidade de aprender a fazer a aula, de conseguir organizar as coisas aí. Parabéns, foi bom, acho que conseguiu atingir o objetivo. E obrigado, Lilian, pelos esclarecimentos, pela participação. E acho que é isso. Vamos na quarta-feira, Obrigada, então. Luiz. Imagina, obrigado você por participar. Na quarta-feira, então, a gente tem a atividade da obstetrícia. Eu vou passar para vocês mais detalhes. Essa semana, né, na quarta-feira, a gente vai fazer uma coisa diferente, vai ser no anfiteatro. Mas depois eu passo para vocês direitinho o que vai ser, tá bom? E obrigado a todos, bom dia. Obrigada.